mudou totalmente a minha vida, a ponto de eu, sendo gestor de produto, pedir demissão de uma empresa legal, uma startup massa que pagava bem e mudar de carreira, cara. Então, E o que você diria para alguém, por exemplo, que está assistindo a gente, que é um freelancer, um cara que ele é apaixonado por tecnologia, não se achou ainda numa tecnologia muito específica, mas precisa já começar a fazer dinheiro? Fala galera, aqui é o Elber da Impactus AI, hoje com um vídeo um pouco diferente, porque eu estou entrevistando meu amigo Daniel Velho. Bem-vindo, Daniel, ao canal. valeu. E ele trabalha hoje com o Coda, numa empresa americana. Ele e eu, que também já trabalhei com uma empresa americana diretamente mexendo com Coda, faturando um pouco mais de 15 mil reais por mês. Então tá aí oportunidades que vêm sobre a nossa vida, que você pode aproveitar, mas ele vai contar um pouquinho mais da história dele hoje. Então, de novo, Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite de partilhar um pouco da sua história com a gente. Valeu, Elber. Prazer estar aqui no canal, prazer te conhecer pessoalmente finalmente. É isso aí. E, cara, como alguém que consumiu o seu conteúdo bastante, e até para me ajudar a chegar onde eu cheguei, é um prazer estar aqui e hoje fazer parte do outro lado da telinha. Isso aí. E, cara, obrigado, viu, pelo reconhecimento, e a gente tá junto nessa daí. Então, para começar, primeira pergunta. Pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e como você começou a trabalhar com Coda? Resumo de como foi. Claro. Cara, eu já mexia com gestão de produtos digitais, já era gestor de produtos, em inglês Product Manager, e trabalhava perto de desenvolvedor, trabalhava desenvolvendo produtos para algumas startups, mas também trabalhei com multinacionais gigantescas, e isso me colocou muito perto do software customizado. A gente vai falar mais sobre isso depois, mas assim, muito perto de resolver problemas reais das empresas com software customizado, com código mesmo. E a sua formação não é direta nisso. Não né? é muito mais para economia, não tem nada a ver com código, e na verdade eu nem sei mexer com código até hoje. Estou estudando, mas não sei. Como que eu cheguei no Coda é que esse universo me aproximou da resolução de problemas reais com código, mas me fez perceber que vários problemas menores das empresas não eram dignos de ter tanto investimento por parte das empresas com um time de desenvolvimento dedicado para aquele fim, para aquele problema. Então os problemas ficavam nos times por cara, anos. Eles ficavam ali, os times têm esses problemas, e aí um cara mais fuçado, o outro vai resolver aquele problema numa planilha, vai resolver aquilo. O Excel reina nesse momento, né? Reina, e aí tem 20 processos de cada time que rodam ali em paralelo, totalmente fora do sistema oficial, porque cada membro do time está tentando resolver ali um probleminha importante para ele. E deixa eu colocar um detalhe aqui, galera, para você que está começando a assistir aí agora. Se você está numa empresa pequena e acha que isso é só problema com você, a gente está falando aqui de empresa grande, às vezes multinacional, certo? Sim. E que tem esse problema aqui. Tem software grande que resolve coisas, mas no chão de fábrica, para você resolver processos, esses software grandes acabam sendo engessados, né? Essa é a sua experiência? Essa é a minha experiência. Ele é engessado, ele é caro e ele é demorado para implementar. Então ele vai resolver muito bem aquele problema que se propôs para resolver. Mas como ele é tão caro, a empresa não resolve todos os problemas com ele. E aí ficam sobrando problemas menores, problemas do dia a dia, problemas dos times, que facilmente poderiam ter sido resolvidos com softwares low code, por exemplo. Então eu fui apresentado primeiro ao Notion, e na verdade função... Quase todo mundo começa com Notion, né? Depois de Excel vai pro Notion, né? E cara, curti muito pelo aspecto colaborativo, pelo aspecto de estar todo mundo na mesma página, mas não demorou muito para descobrir as limitações dele, e aí achei o Coda, que cara, para mim é referência nessa área de centralização, colaboração e de viabilizar o acesso ao software customizado, mas de forma acessível. E aí, na minha experiência, dentro dessas grandes empresas, o Coda serve muito bem para resolver uma infinidade de problemas pequenos que não estão sendo resolvidos ali pela equipe de TI do dia a dia. Problemas do dia a dia que não estão sendo resolvidos pelas equipes de TI. Então, na Croton ainda, eu fui apresentado ao Notion, depois implementei Coda para vários times de desenvolvimento, para vários times que eu liderava. Você descobriu o Coda sozinho? Sim, pesquisando. E o Notion eu fui apresentado, acho que pelo Keep Productive, e depois o Coda também, lá no comecinho, acho que já faz uns 4 anos. E na época bem mais limitado. Hoje o Coda tá super parrudo.
Então, desde então eu vim implementando o Coda para as minhas equipes, para resolver problemas pequenos, mas que incomodavam e que não eram dignos desses softwares customizados. Uma licença de um software que a sua empresa pagava, por exemplo, você consegue me dar, né, ideia de grandeza, assim? Foi de quantos mil reais para, tipo, você tem uma ideia de grandeza, assim? Cara, a gente está falando de, por exemplo, esses softwares de prateleira, o Salesforce e outros, eles cobram muitas vezes por acesso. Então, a pessoa pode até ser só um consultor, alguém que vai consumir essa informação. Ele tem que pagar para estar lá dentro. Ah, não, tem algumas empresas que não pagam, que não cobram para você consumir informação. Tudo bem, mas todas elas cobram para você ser editor. Uhum. E no Coda é uma coisa fantástica. Você só cobra para quem vai construir o sistema. Para quem vai colaborar e até editar, e por vezes até fazer pequenos... Construir mesmo, só que naquela mesma página, né? Aí só cobra por aquelas pessoas. Então a gente está falando de uma redução potencial aí de 80% dos custos, pelo menos, com um software de prateleira para uma empresa. Mas nas minhas experiências eu consegui, em algumas startups que eu trabalhei, substituir 6 sistemas que 6? cada um tinha as suas licenças para as 20 pessoas que trabalhavam, só pelo Coda. Então reduziu, sei lá, cara, vamos falar na casa aqui de 80 mil reais, se for chutar um número aí, 50, 80 mil reais para cada de fração, 8 mil reais, 5 mil reais, coisa assim. No meu caso menos, porque eu era o único doc maker, então... Nossa, não foi para $35. Foi para $35. Uma licença de Teams. Só que também o gasto da empresa era um pouco menor do que 50 mil, 80 mil, mas assim, dá para ter a noção da disparidade entre o custo de um software de prateleira contra um low code. Legal. Então, segunda pergunta, quais são as principais habilidades que alguém precisa desenvolver para se tornar especialista em code e talvez até trabalhar até numa empresa americana como você? Imagino que, obviamente, americanos têm que saber inglês, tem que ter um pouco mais de experiência, mas, no seu ponto de vista, quais são as habilidades que você, mesmo não sendo desenvolvedor, você acabou adquirindo e conseguindo um emprego que paga bem e mexendo com code? Sim. O legal do code é que você consegue começar a resolver problemas que te incomodam no dia a dia, no lugar que você estiver, seja no seu trabalho, seja no seu empreendimento. Uhum. Problemas pequenos, problemas com começo, meio e fim, que você consegue ver o código funcionando e resolvendo o seu problema, para então fazer um passo a mais, que é começar a resolver o problema de outras pessoas. Ainda, na minha experiência, dentro da mesma empresa que eu estava trabalhando, para num passo seguinte você começar a resolver problemas de outras pessoas, mas de outras empresas. Portanto, resolver problemas de clientes pagantes. Essa escadinha que o Coda nos habilita a fazer, eu acho muito interessante para quem quer migrar de carreira, não conhece a ferramenta, mas também não quer dar um salto muito perigoso, não quer se matar e mudar uma chavinha assim do dia para a noite e ir direto para uma coisa arriscada. Foi difícil para você mudar essa chavinha, na sua experiência? Como eu não tinha pressa, eu acho que não foi tão difícil. Eu primeiro fiz exatamente essa escadinha, esse passo a passo. Uhum. Primeiro apliquei dentro do meu universo, no meu time, para resolver os meus problemas, depois para resolver os problemas do meu time, depois para resolver os problemas da minha área, depois para resolver os problemas, quando eu já saí da empresa grande, fui para a empresa pequena, resolver o problema da empresa inteira. E esses degraus foram, ao longo de 2 anos, foram muito naturais. Resolver problemas cada vez maiores, cada vez um pouquinho maiores. Uhum. E o que você diria para alguém, por exemplo, que está assistindo a gente, que é um freelancer, um cara que ele é apaixonado por tecnologia, não se achou ainda numa tecnologia muito específica, mas precisa já começar a fazer dinheiro? Você acha que dá para você ajudar empresas com o processo de desenvolver muito mais rápido do que você aprender, por exemplo, essa experiência que eu tenho, tá? Uma curva de aprendizagem grande com um Next.js, um React ou programação em JavaScript, HTML, né? Falando um pouquinho mais tecnicamente. Sim. E um Coda que não precisa aprender nada dessas coisas técnicas. Cara, a gente estava comentando mais cedo, o Coda para mim fez um trabalho fantástico de tornar acessível a tecnologia que já é possível por meio do código com as linguagens de programação para leigos. Então, eu, sem saber fazer código, sem saber programar, consigo fazer coisas muito similares
não consigo fazer tudo, mas consigo fazer coisas muito similares em termos de poder, em termos de efetividade, resolutividade, com um software que é, para todos os efeitos, click and drag, sabe? Tipo, arrasta e cola. E cola. Você seleciona no menu, arrasta, solta, né? cola, né? Arrasta e solta. Então, é muito acessível. Para quem é freela, para quem já está explorando outras ferramentas, já está... Cara, é um super Mão na roda pelo fato de ser acessível. Tem uma curva de aprendizado, especialmente para quem é mais leigo e para quem é menos fuçado. E quer trabalhar até profissionalmente com isso, né? Mas quem quer trabalhar profissionalmente com isso, quem já está explorando outras ferramentas e quer explorar uma outra alternativa e quer saber qual que é a curva de aprendizado para o Coda, em termos de começar a resolver problemas reais, é muito pequeno, cara. Muito pequeno. Em comparação com código, linguagem de programação, JavaScript que eu estou estudando agora, é muito pequeno. Então, você diria que as principais habilidades seriam mais essas de a pessoa, tipo, colocar a cara para fazer, aprender, como na sua experiência, você já tinha até um pouco, como você comentou, de experiência com processos, com outras empresas, mas se a pessoa não tiver, eu acho que mesmo sem experiência nenhuma, pelo menos essa é a minha experiência também, uma pessoa sem experiência nenhuma consegue devagar pegar um processo pequeno numa empresa e se destacar na empresa que trabalha, implementando um Coda, por exemplo, aprendendo como pode solucionar projetos. Você viu isso acontecendo, né? Na empresa que você trabalhou, sem ter experiência nenhuma com Coda, já conseguiu resultados enormes, né? Sim. Legal. Então, na sua experiência, quais são as principais vantagens do Coda frente a uma ou outra ferramenta que você teve de experiência? Você pode até começar pelo Excel, por exemplo, e talvez uma outra, não sei se você queira como comparar, mas qual que são as principais vantagens que você vê? Cara, é engraçado porque todo mundo para quem eu falo que eu sou economista, acha que eu sou um ninja do Excel. Para começar, assim, acha que eu deveria ter saído da faculdade. A faculdade já tem uma formação de Excel, né? Exato. Meu primeiro chefe, inclusive, numa empresa, assim, mais CLT e tal, terminou a entrevista, o cara gostou pra caramba de mim e falou assim, meio assim, vou fazer a proposta, tá tudo certo. Você sabe Excel, né? Minha resposta foi, sei. Achava que eu sabia. E assim, eu realmente achava que eu sabia. Não fazia ideia de quão poderoso é o Excel, né? E das macros e tudo mais que ele pode fazer. Então assim, foi uma resposta sincera, mas hoje eu vejo que eu não sabia nada de Excel. E eu tive que aprender dentro aquele VBA lá, tudo. E nem sei fazer isso. Sem fazer nada. Eu aprendi muito bem a fazer filtro no Excel. Mas depois, entrando nessa experiência, nessa vaga, aí eu fui descobrir de quanto eu não sabia Excel, de quanto que tinha que aprender e de quanto ele era poderoso. Então, na minha perspectiva, o Coda é mais simples de aprender, tem menos curva de aprendizado do que um Excel. Certo? Por mais que interessante. Se você quer sair do super básico do Excel e ir para alguma coisinha um pouquinho mais avançada, você tem uma curva de aprendizado natural. Eu não acho nem que assim, é ruim. Entendi. Mexer o Excel normal é mais fácil, talvez, do que o Coda em alguns aspectos. Mas quando você quer fazer começa um pouquinho mais avançado, o Excel já se torna uma curva muito mais maior do que o Coda. Entendi. Então, assim, se a gente está falando com alguém que já sabe mexer no Excel, a curva de aprendizado do Coda é muito suave. Se alguém que teria que aprender o Excel, a pessoa vai ter uma curva de aprendizado no Excel, que, ao meu ver, talvez até seja maior do que a do Coda. É um software muito bem montado, com times de experiência do usuário lá dentro, que estão constantemente fazendo testes para saber onde colocar as coisas para elas ficarem mais intuitivas. Então, tem bastante para melhorar ainda, mas o Coda tem... Literalmente, cara, clica e arrasta para você poder montar uma tabela, para montar um gráfico, para poder montar uma integração com uma ferramenta externa. Então, curva de aprendizado muito suave. Tem curva de aprendizado, mas muito suave. Então, a principal diferença, além da curva de aprendizado para mim, é que ela resolve problemas reais das empresas de forma mais fácil, de forma mais rápida do que Excel, do que outros, de forma colaborativa. Enquanto que você até pode resolver uma coisa que você resolveria no Excel, no Google Sheets da vida, e ser um pouco mais colaborativo, mas ainda assim é um tanto quanto desintegrado.
Não é tabela de verdade, né? Não é banco de dados de verdade. Não é banco de dados de verdade, e você tem uma planilha para um fim, outra planilha para outro fim, e as coisas são documentos separados. Então, um dos principais diferenciais para mim do Coda é que quando você tem necessidades diferentes para o mesmo time, você pode colocar tudo dentro de um mesmo documento. É um documento, é um acesso, é um link. E lá dentro você navega entre as páginas. Você coloca nexo, né? Documento normal, PDF, sei lá. Vai colocar, arrastar e colocar isso no Excel, né? Você faz embed de um vídeo, você faz embed de outro site lá dentro. Até apresentei para um cliente ontem como que você consegue colocar um Google Docs, um Google Sheets embedado dentro do Coda, de forma que seja uma página lá dentro. Perfeito, eu já fiz isso com um cliente também, tipo, mas eu trabalho muito no Excel. É só colocar a página do Excel ou do Google Sheets pro cara ali, né? Sim, eu não quero sair, tá bom, mas assim, vira um hub centralizado pro time. E querendo ou não, é até um poder que não é tanto sobre as features do Coda, mas assim, viabiliza que times sejam menos desconexos, sejam menos ilhas, pessoas, cada um com a sua pasta, cada um com o seu arquivo, cada um tentando resolver os seus problemas, e você passa a integrar o time de forma que todo mundo pode estar na mesma página, no mesmo documento, literalmente, e navegar entre as páginas para os diferentes fins. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Você destacaria alguma coisa em relação ao Notion, por exemplo? Uma diferença que você vê brutal assim? Cara, os dois são muito colaborativos nesse aspecto. O Coda tem até uma comunidade, o Notion tem até uma comunidade mais forte. Bem mais conhecida, né? Faz mais barulho, assim, apela mais pro lado da produtividade pessoal e tal. Mas, em termos de resolutividade dos problemas dos times, de forma colaborativa, os dois são muito equivalentes. E o Coda vai mais longe em termos de funcionalidades que ele tem, seja de automação, seja de botões, seja de integração externa. Então ele é muito mais avançado tecnicamente do que o Notion e pode fazer muito mais por empresas do que o Notion, ao meu ver. E ainda tem a feature, tem toda a camada de segurança ali que o Coda tem a mais do que o Notion. Legal. E eu destacaria também, gente, assim como o Daniel já teve, ele já me contou aqui numa conversa que nós tivemos, eu já tive a experiência de implementar um sistema grande no Notion, começar a ter dificuldade com as equipes de deletar uma linha, mudar uma coisa ali, e o Notion não ter um cuidado assim, né? Não tem como você controlar em um cuidado maior, assim, para deletar, para não deletar. O que o Coda já traz isso daí. E para mim fez uma diferença muito grande. Você sentiu isso também? Senti. E acho que é uma diferença, assim, que talvez o Coda seja pioneiro na implementação disso. Existe o consumidor da informação que não edita, não faz nada, só tá lendo, leitor da informação. O Notion permite isso. E existe o editor com restrições. Você pode ter um editor que ele vai mudar algumas coisas, mas não deleta a linha, por exemplo. No Coda você consegue bloquear para que o editor, apesar de poder editar as coisas, mexer no que você quer que ele mexa, não mexa em outras coisas. Não destrua o sistema, não quebre, né, por acidente o sistema. Então, em termos de segurança, é muito melhor. E aí tem o DocMaker que faz tudo. O admin, digamos assim, o cara que faz tudo. Enquanto que no Notion não tem. Ou você tem permissão para editar tudo e quebrar, potencial para quebrar um sistema inteiro, sem querer, e você acaba dando esse poder para o seu colaborador, ou você é só um consumidor, um leitor daquelas informações. Eu não estou mais tão atualizado com o Notion. Mesmo se nossos ouvintes estão escutando aí, se algum dia você estiver escutando esse podcast, você vê que, o Notion já tem algo assim, pelo menos na data atual que nós estamos gravando isso aqui, em 2024 ainda, o Notion não tem essa granularidade, né, para controlar o acesso. Por exemplo, quem tem acesso à tabela no Notion pode modificar, também vai modificar a página. No Coda eu já consigo falar, você pode modificar a tabela, mas você não pode modificar nada na página. Que para mim isso é já um ganho enorme, né? Para times isso é fantástico. O time não pode, por exemplo, mudar o que o chefe escreveu na página, mas a tabela ele pode mudar. Né? E para times isso faz todo sentido. Né? Sim. Daniel, você tem algum caso um pouco mais de estudo, um pouco mais específico que você poderia compartilhar daquilo que você está trabalhando agora? Claro que por confidencialidade não pode se dar nome de empresa, nem quanto custa, mas pelo menos talvez algum caso do que você está resolvendo do mundo real. Cara,
seria muito massa se eu chegasse aqui e falasse assim, poxa, resolvi uma dificuldade, estratosférica, vamos fazer o foguete da ré. Mas o interessante é que a gente está resolvendo problemas, eu, no meu dia a dia, estou resolvendo vários problemas muito comuns, muito pequenos. Cara, as pessoas não acreditam que isso existe. Empresa grande não precisa dar ré em foguete, cara. Cara, Né? assim, e vai ter o software customizado que vai pagar uma nota para isso. E aí, beleza, desenvolve lá. Mas para a maioria das dificuldades das empresas que eu passei, a Ancoda dá conta muito bem, centraliza e tal. Então, assim, tem exemplos diversos de problemas comuns, de problemas pequenos, de problemas... poxa, Dani, você está falando uma coisa aí que não é grande coisa. Mas assim, são problemas reais das empresas que estão pagando dinheiro pra gente resolver esse problema. Solucionaram horas de trabalho de alguém, né? Exato. Dá um bom exemplo. Então, assim, um caso que foi muito... A implementação do Coda foi muito simples, mas que mudou o patamar de organização da empresa. Foi uma empresa gigantesca de construção civil nos Estados Unidos. Fatura milhões e milhões e milhões. E gerenciava tudo em planilhas, em arquivos diferentes, em versões diferentes. Cada projeto, ou seja, cada prédio que eles iam construir, tinham várias planilhas. E me fala uma coisa, eles usavam, porque eu já vi isso acontecendo, usa não só o Excel, como usa o Google Sheets, e às vezes usa até o Microsoft Excel Online também. Eles usavam isso aí ou eles usavam só Excel? Nem usavam online, cara. Que pode... Não usavam online? O online ainda pode diminuir um pouco essa fricção aí do versionamento e tal, mas não era o caso deles. Era tudo arquivo, assim, offline mesmo. Qual é a versão do arquivo que você tem? Cara, horrível. E você fica pensando, poxa, mas esse é um problema ultrapassado. Não é. As empresas estão passando por esse problema hoje e a implementação do Coda foi super simples, mas era para implementar dentro do Coda um gerenciamento, um traqueamento inteiro da linha de produção deles. Então, temos um prédio para construir. Nesse prédio vão quantos painéis de concreto na fachada dele? Para cada painel, quantas folhas de concreto eu preciso fabricar, para saber quantas que eu preciso cortar, para saber quantos painéis eu vou gerar no final da linha de produção. E com isso, vários atributos desses painéis. Qual é a grossura, qual que é a resistência dele, sei lá, não entendo de concreto, mas assim, várias especificidades que a empresa controlava na planilha e que agora pode controlar num sistema centralizado. Tudo integrado, todo mundo vê. Até chegar no delivery desse painel pro site em si, pro local da obra em si. Então, assim, de ponta a ponta da produção de empresa de engenharia civil, fazendo coisas muito simples no Coda, assim, não rebuscadas, não avançadas, mas resolvendo um problema gigantesco da empresa. Legal. E assim, só de curiosidade, como que você organizou nesse caso específico? Quanto foi o seu tempo, mas não sei se você pode falar em questão de tempo, o que seria, mas como que foi para você organizar o processo antes de você botar a mão na massa, no Coda e criar literalmente o sistema? O que você fez antes? Como foi esse seu processo? Você podia resumir? Sim. Cara, diferentes pessoas têm processos criativos diferentes, metodologias diferentes. Eu gosto muito de todo o universo de entrevista e pesquisas de design mesmo, UX Research e tal, antes de implementar alguma coisa, mas isso para mim se aplica demais ao software customizado, que é extremamente caro. Quando a gente está falando do Coda, que tem versões até gratuitas, você pode testar à vontade, e que o resultado sai literalmente em 15 minutos, 20 minutos, mudar aquilo é extremamente fácil. No meu caso, eu nem tenho me dado tanto trabalho de fazer tantas pesquisas. Eu entrevisto o cliente, já sai com uma solução ali e sai com rascunhos. E aí a gente vai pivotando, vai mudando de direção, vai adaptando conforme os feedbacks do cliente e do usuário, porque às vezes são pessoas diferentes. No meu caso, nesse caso que eu estou citando aí, são as mesmas pessoas, mas é interessante ver que o ciclo do solicitação, desenvolvimento, feedback, ajuste é tão rápido no Coda que você consegue, em 1 hora de reunião com o cliente, levantar requisitos, na hora seguinte, nas 2 horas seguintes, desenvolver quase todos esses requisitos para coisas, pelo menos fazer rascunhos deles, direto no Coda, já implementando, que vão ter rough edges, né, mas vão ter
arestas pra ser gente, ajustado, né? pra gente ajustar, mas que você coloca de novo na frente do cliente, o cara fala, caraca, você já tinha isso pronto antes da reunião? Não, desenvolver agora. Nossa. Eu tive um cliente uma vez que eu desenvolvendo rápido assim, o cara olhou, porque assim, você acaba desenvolvendo tão rápido que o tempo, isso aconteceu comigo num dos sistemas que eu estava fazendo com o cliente, eu parei assim e falei, pô, cara, já acabei, o que eu posso melhorar aqui? Eu comecei a encher de coisa que falar, acho que ele ia gostar disso, 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 disso. A hora que foi mostrar pro cliente, o cara parou assim e falou, caraca, mas parece que você trabalha aqui com a gente, sabe o que a gente precisa, e ainda veio com muito mais coisa. Então, assim, é legal porque você pode até surpreender muito mais o seu cliente, né? Dá para você brincar com as coisas mais rápido. Sim. Então, se a gente pudesse resumir, como que o Coda pode ajudar na colaboração entre times? O que você tem visto de resultado dos times? Você implementou, ok? Você fez, desenvolveu rápido, como a gente falou, implementou. Qual é a sua experiência ao ver o que os times estão achando? O que o seu cliente vira e fala para você, cara, isso está funcionando ou não está, ou o pessoal aprendeu rápido ou não? O que você está vendo isso de retorno? Cara, eu sinto que para quem tá pagando, pro gestor, para quem é o dono do problema, ele percebe rapidíssimo, assim, conforme a gente está entregando, o potencial do que a gente está entregando para resolver os problemas dele. Os times, por vezes, estão em outras tecnologias, estão em tecnologias tipo o Excel ou usando outras ferramentas, por vezes tem um pouco mais de resistência. Precisa de um treinamento, Precisa né? de um treinamento e até assim, poxa, vou mudar de software de novo, né? Essa é a frase que todo mundo fala, né, cara? Mais uma vez. Só que, assim, o interessante é que a gente pode até imaginar que o Coda talvez seja a linha de chegada para esses times. Não precisa mais ficar mudando, pelo menos para a grande maioria das tarefas que eles vão ter. Uhum. Para mim, é a linha de chegada para os times. Centralizar todos os processos que eles têm que fazer. E às vezes nem percebe. Que tomam horas e horas das semanas que acontecem por baixo dos panos, que acontecem por fora, que não são o foco do trabalho deles. Deixa eu só falar, assim, para quem está escutando a gente, às vezes pode ter essa impressão errada da nossa empolgação com o Coda, mas o Coda não é uma bala de prata, tá? Como o Daniel tá falando. Ah, vou pegar o Coda e vou fazer tudo na minha empresa, eu vou pegar, substituir Google Docs, Word, Excel, PowerPoint, qualquer coisa, vou fazer só... Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é um hub centralizado, um lugar onde você vai colocar a maioria das coisas, mas você vai continuar tendo o seu sisteminha ali para ERP, por exemplo, uma empresa grande. Você não vai pegar e substituir tudo. A gente está falando mais processos ou em chão de fábrica, ou até processos um pouco maiores, mas que você vai continuar tendo integrações com um Salesforce, por exemplo, né? Algum sistema mais parrudo, sistema de controle de financeiro, por exemplo. Geralmente, você quase não mexe nisso, em controle financeiro. Você, na sua experiência, você mudou muito também o controle financeiro em empresas. Não, na verdade, a gente não está nem falando de usar o Coda para matar todos os softwares que existem. Exato. Por vezes, prometer para uma empresa que ela vai abandonar todos os softwares e vir para uma. Eu até citei o exemplo da empresa que saiu de 6 e foi para 1, mas eram 6 softwares que eram substituíveis pelo Coda, né? Numa análise técnica criteriosa, eram substituíveis pelo Coda e traziam economia para a empresa. Mas um ERP que você citou, por exemplo, por vezes não é o caso. Assim, na maioria das vezes não vai ser o caso de trazer para o Coda. Mas não vai ficar alheio ao Coda, não vai ficar alheio ao hub centralizado. Você pode integrar. Exato. Então, você está perguntando assim, qual é o efeito para a colaboração? Para mim, em vez de você fazer um onboarding de um colaborador novo e explicar para ele qual que é a responsabilidade dele, o trabalho dele, e conforme as semanas vão passando, ele vai ficando sobrecarregado de perceber o número de processos externos que ele tem que fazer, que ninguém tinha explicado, que não estavam documentados, e que ele só descobre porque os colegas falaram, porque os colegas fazem. Como que eu reporto minhas horas extras? Eu lembro de ter descoberto isso na Croton, assim, 20 dias depois de ter entrado, nunca ninguém me mostrou isso. E é uma empresa grande, cara. Nossa. E assim, tem vários processos. Se você parar para analisar a sua empresa ou empresas clientes, você vai encontrar vários processos que são feitos por fora do foco central do software, qualquer software oficial que tenha implementado. Então, trazer os processos simples, mas todos eles para um lugar só, para mim é revolucionário para os times.
em termos de profissionalismo mesmo, tá? Às vezes você pode ter um botão onde a pessoa vai clicar e vai abrir a página do software, mas só se você ter do outro software. Mas só se você ter aquele botão centralizado, Sim. já ajuda, né? Sim, com certeza. E sobre as implementações que você está fazendo, você poderia citar assim, eu não sei se você encontrou algum limite muito grande no Coda, alguma coisa, porque lógico, como a gente acabou de falar, nem tudo é bala de prata. Então, quais são os limites que você fala assim, isso daqui não é pro Coda? Tá? Isso daqui é uma coisa que você pode buscar com uma outra solução, ou você estava implementando, sei lá, e você falou, putz, encontrei esse limite, então eu vou só até aqui. E que você destacaria algum limite que você encontrou no Coda? Isso é engraçado, Elber, porque eu conheço os limites do Coda. Eu sei, assim, tecnicamente quais são os limites dele, aonde ele não chega. Mas para as necessidades dos meus clientes, a gente não chegou nesses limites, entendeu? Essa semana eu fiz uma apresentação grande para um cliente gigantesco, uma organização governamental dos Estados Unidos, que tinha que inserir dados de contato a partir de fotos que eles tiram dos business cards, né? Dos cartões de contato. Tirou foto, já quer automaticamente lançar uma tabela. Na verdade, eles primeiro queriam centralizar. Então, o que a gente implementou no Coda foi a centralização de todos os contatos da empresa em um lugar só e que já vai revolucionar. E, por consequência, chegou nesse ponto. Putz, se o maior problema está resolvido, será que tem como a gente fazer de forma automática? Né? E, assim, o Coda não é para fazer... Esse é tipo de automação com foto, né? Não vai ler a sua foto e transcrever em texto na coluna certa. Mas o Coda integra com quem faz, entende? Então, beleza, é uma limitação do Coda. Não é uma limitação do Coda, ele não se propõe a resolver isso. Ele integra com quem resolve. Então, eu posso colocar uma OCR ali, um Adobe alguma coisa, para integrar, a partir de dentro do Coda, ler a foto do business card e cuspir as informações de nome, contato, e-mail, celular nas colunas corretas. Então, eu ainda não experimentei, para as necessidades dos meus clientes, limitações que o Coda não consegue atender. Legal. Eu estou experimentando agora de um estudo de caso que eu estou fazendo, por exemplo, de linhas de banco de dados. Por exemplo, o Airtable, a forma de você pagar o Airtable é por... uma das coisas que eles colocam lá é o tamanho da linha, a quantidade de linhas no banco de dados. Então, tipo assim, eu não sei te falar de cor agora, mas vamos dizer, para você pagar até, tipo, sei lá, 10, 12, 15 dólares, você pode inserir até 50 mil linhas. Mais 50 mil linhas, no total você vai pagar mais, e assim vai por diante. O Coda, ele não coloca restrição de limites de linha, nem em uma tabela específica e nem no workspace inteiro. Mas, obviamente, que nenhum banco de dados é ilimitado literalmente. Então, eu entrei em contato com o Coda, por exemplo, e eu descobri que eles têm testado em uma única tabela até 250 mil linhas. Se não tiver fórmulas pesadas ali, vai rodar. Mais do que isso, começa a ficar um pouco contraproducente se você precisa colocar fórmulas e tal. Então, o que eles falam? Falam para você pegar a tabela principal, arquivar o que você tem em uma outra tabela, e essa tabela principal ela vai ficar como se fosse as linhas ativas. Então, no meu ponto de vista, qual seria uma limitação? Eu tenho um supermercado que tem várias lojas para implementar e ele vende milhares de produtos por dia, vamos dizer assim, com todas as lojas, vendeu 200 mil itens em um único dia. Tá? Cara, vai ser meio restrito você colocar tudo isso num Coda, não tem como você fazer isso, entendeu? Então, é por isso que é interessante você perceber esses limites de que, como o Coda não é uma bala de prata, você vai ter um outro sistema. Como que eu faria isso? Se a pessoa quisesse criar um dashboard, por exemplo. Eu criaria um outro banco de dados, no Supabase, por exemplo, no MySQL, Postgres, sei lá. A pessoa vai fazer todo esse sistema de lançar as vendas ali, ou até pegar do próprio RP. Aí eu faço um SQL para filtrar os dados que eu quero, e aqueles dados eu leio no dashboard do Coda, e eu trabalho com aqueles dados. Então, quer dizer, o Coda acaba sendo uma outra ferramenta para implementação que pode ir até junto com o Google Locker. Google, como você conhece esse Google? É uma plataforma de dashboard, Google Locker, eu acredito. Que você cria dashboards com vários dados, você pode colocar ali no Coda, pode trabalhar com outros dados, é aí que a brincadeira começa a ficar coisa de gente grande. E você cria mais bancos de dados para mais coisas ainda. Então, um dos limites que eu destacaria seria
esse limite de linhas, digamos assim, em um único banco de dados. Agora, você pode ter vários bancos de dados, cada um com 200 mil linhas, por exemplo. Sim. Então, isso é muito poderoso em relação ao coding. Sim, é uma limitação mesmo. A gente até fala bastante na comunidade do Coda de número de linhas das tabelas comparado com os bancos de dados mais consolidados por aí, né? Mas não, acho que nem é a proposta. Tipo, o Coda se propõe a ser um armazenador de dados infinito para todas as entradas da sua empresa. Ele se propõe para ser o lugar onde o seu time vai trabalhar. Então, se você tem necessidade de armazenar muito dado, o Coda integra perfeitamente bem com o Supabase, por exemplo, que você mencionou, que é um banco, ou com back-ends, ou com databases como serviço, né, as a service. Então, você pode guardar seus dados em outros lugares e ainda usar e trabalhar nelas pelo Coda. Sim. E Daniel, agora começando a caminhar para o final dessa nossa entrevista, onde você vê o Coda no futuro? Qual que é a sua opinião em relação a essa ferramenta? Pergunto isso porque hoje, eu e você, nós solucionamos problemas de empresas, de processos com o Coda porque a gente vê que é a melhor plataforma. Amanhã pode ser outra. Sim. Certo? O nosso foco é solucionar esses problemas que produtos de prateleira, como você menciona, não tem essa customização fácil e rápida de implementar, como um sistema no-code como o Coda. Então, onde você vê o Coda no futuro? Cara, eu acho que se a gente tivesse, não sei, 2005, não sei, um tempo atrás, antes do YouTube ser o que ele é hoje, se perguntando aonde o YouTube vai chegar, a gente não imaginaria que ele seria tão absolutamente presente nas nossas vidas e poderoso para difusão de informações como essa e para se tornar informações acessíveis como ela é hoje, como o YouTube é hoje. E o CEO do Coda hoje foi o CEO que fez essa transformação no YouTube lá atrás. E o que o cara fala tem uma história até interessante que ele conta. Quando eu falava que as pessoas iam não necessariamente parar de assistir canal a cabo, mas quando eu falava que as pessoas iam preferir assistir conteúdo sob demanda e ia ter gente que ia produzir esses conteúdos, dava um risada na minha cara. E eu transformei o YouTube no que ele é hoje. O CEO do Coda falando. Eu quero fazer a mesma coisa pro mundo de documentação nas empresas. Só essa fala de um cara desse calibre já me deixa assim com muitas expectativas do que o Coda vai ser no futuro. Mas, sinceramente, falando assim, do que eu experimento do Coda, de como eu uso tal, e do que eu acho, para onde eu acho que ele vai, eu acho que ele tem esse potencial de ser mais do que o Microsoft Loop, que a Microsoft está criando, mais do que o Notion, mais do que outros concorrentes que estão tentando fazer a mesma coisa. O Coda tem potencial de ser o resolvedor principal, centralizador de 80%, 85% dos processos das empresas, seja pequena, média ou grande, no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro. Eu acho que isso é muito forte, é muito poderoso. Eles estão fazendo um trabalho excelente para tentar buscar atender demandas de empresas maiores também, porque eles atendem bem demandas de empresas pequenas e médias. Mas mesmo que o Coda não chegue lá, eu acho que ele está liderando uma iniciativa, está sendo pioneiro no universo no-code, que o universo no-code em si tem essa promessa de, pelo menos nessa próxima década, transformar a forma como as empresas trabalham, cara. Essa questão das empresas e dos times e dos colaboradores estarem desintegrados, não enxergarem as informações, não saberem onde fazer o que tem que fazer, não saberem quais são os processos, ter uma documentação muito pobre e ter, assim, pulverização mesmo do conhecimento e do acesso à informação, para mim, esse limitador, esse problema é completamente resolvido pelo Coda num futuro muito próximo. Legal. Quer dizer, já está fazendo isso ainda, já hoje, só que a gente acredita que vai crescer muito, né? E eu até estou feliz que eles mudaram recentemente um pouquinho o foco das propagandas, que eram muito para enterprise e tal, começaram a voltar um pouco mais para times até menores. Essa sensação que eu tive, pelo menos, né? Porque o Notion está muito grande nisso e as pessoas acabam perdendo essa oportunidade do Coda, no meu ponto de vista, né? Então, para a gente finalizar, no fundo, como que o Coda
conseguiu transformar até a sua vida pessoal hoje, do que você estava trabalhando para hoje? Você, sei lá, se sente mais feliz? Cara, sinto muito desafiado, e isso me estimula, né? Muito estimulado a resolver problemas à minha volta com o software que me permite fazer isso, que é o Coda. Mudou totalmente a minha vida, a ponto de eu, sendo gestor de produto, pedir demissão de uma empresa legal, uma startup massa que me pagava bem, para ir para essa via de, cara, deixa eu tentar entender como que eu posso resolver o problema dos clientes aqui com um software que me permite fazer isso. Uma outra startup americana agora também. E mudar de carreira, cara. Então, sair de gestão de produto, que é uma carreira super promissora, né? Super em alta e eu gostava pra caramba, gosto pra caramba, ainda exerço partes desse papel, mas sair desse universo para ir para um universo de implementar software em clientes externos mudou muito a minha carreira, mudou minha vida mesmo. Mas para melhor, cara, tô curtindo demais e ainda tenho a oportunidade de aplicar coisas que eu gostava da gestão de produtos também. E agora que você tá vendo, é um filhinho ou uma filhinha que tá vindo? Tive a primeira filha e a gente não sabe ainda o que é o segundo, mas estamos grávidos de novo. Então, se o segundo tá vindo, só não sabe o que é, então. Não sabemos. Tá bom, Daniel. De novo, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade aí. E se você está assistindo, eu sou fundador da comunidade, primeira comunidade de Coda do Brasil. Vai estar o link na descrição, pode clicar lá, participa. O Daniel é um dos moderadores lá. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. É claro que a gente está sempre corrido, mas tenta responder ao máximo ali. E tem o link também da primeira formação de Coda do Brasil, que você pode aproveitar, ver se tem vaga aberta no momento em que você está vendo esse vídeo. Fica com Deus e até o próximo.